Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar controlando as nossas vidas esse dia tão especial. Esse é o programa Reflexões para a Vida, que tem por objetivo ser um programa de devocional, onde a gente lê um trecho bíblico e dali tira algumas lições para a nossa vida. Atualmente a gente está estudando o livro de Atos, e aqui a gente tem aprendido muito a respeito da igreja, do agir do Espírito Santo, de grandes homens e mulheres de Deus. O livro de Atos é a história da igreja, que foi contada por Lucas. E nós estamos no capítulo 25 aqui, aprendendo com Paulo como e de que maneira pode se defender na fé, se defender de acusações. Ele está ali sendo julgado, acusado injustamente, e ele dá a volta nisso tudo, ainda aproveitando essa oportunidade para pregar o Evangelho. E o tema de hoje é: quem não deve, não teme. Quem não tem culpa, claro, tem que ter a segurança de Deus. Quem não deve, não fica se defendendo muito. Quem não deve, deixa que Deus, Ele vai justificar. Claro que existe injustiça, tem pessoas que pagam por coisas que não fizeram. Que são situações assim que realmente revoltam muitas pessoas. Mas eu quero trazer essa lição hoje, baseado nessa vida de Paulo, na vida de Paulo, principalmente nesse momento que ele está lá em Cesareia sendo acusado, sendo julgado. Agora veio um povo de Jerusalém querendo levar ele para Jerusalém para ser julgado lá, mas a gente sabe que é uma armação. Eles querem matar Paulo. E aqui ele apela para chegar ao imperador. E tem duas coisas que acontecem aqui. Um é a oportunidade de pregar o Evangelho na capital, no centro nervoso do Império Romano. Interessante que Deus usou Paulo para levar essa mensagem, porque essa mensagem se espalhava. Paulo não falava só, ele estava falando para aquelas pessoas, mas existia uma multidão ao redor que ouvia, e essa mensagem ela se espalhava. E hoje eu quero falar sobre isso: quem não deve, não teme. Olha só o que Paulo responde aqui, e olha só a sabedoria e algumas lições que a gente pode tirar para nossas vidas. Abra lá sua Bíblia, em Atos capítulo 25, a gente vai ler a partir do versículo 9, que diz assim: Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito destas coisas? E Paulo respondeu: Estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei, ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo ao imperador. Então Festo, depois de conversar com seus conselheiros, disse: Já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Então a gente vê que ele apelou. Ele apelou para essa situação e usou primeiro da sua posição de cidadão romano. E eu tenho certeza que ali Deus fez um grande milagre. Mas o que eu quero deixar bem claro para a gente hoje é que quando a gente não deve, a gente não tem que ficar com medo. Paulo não devia nada. Paulo sabia o que ele estava fazendo, ele sabia também o que estavam armando contra ele. Irmãos, tem horas que a gente tem que ser... A inocência não pode ser confundida com burrice. Se tem alguém que está armando contra você, alguém que está planejando coisas para te derrubar, se defenda. Paulo podia falar assim: não, eu vou para Jerusalém porque Deus vai cuidar de mim. Não, ele sabia que ele estava armando para ele. Havia um plano para matá-lo. A gente viu nos capítulos anteriores que um sobrinho dele avisou, lá antes. Tanto que levaram ele para esse lugar que está. E já fazia 2 anos que ele estava preso aqui. Não era pouco tempo. Irmãos, nós não devemos, algumas vezes, Tem gente que deve, tem que pagar, não tem jeito. Mas quando você é acusado injustamente, deixa Deus trabalhar. Mas também tenha cuidado
de não cair em armadilhas. Tenha cuidado de procurar se defender da maneira justa e correta. Confiar em Deus não é ficar parado. Confiar em Deus não é não fazer nada. Confiar em Deus é procurar o que é certo. A Bíblia fala que a gente tem que ter sede e fome de justiça, inclusive com você mesmo. Se alguém está te devendo, ele tem que te pagar. Ah, mas a Bíblia diz que é para perdoar. Perdoar é uma coisa, mas tem coisa que é injustiça. Está devendo, paga. Ah, mas Deus vai dar. Deus dá sim. Mas se você não corrigir essa pessoa, ela vai estar lesando outras pessoas. Justiça é isso, não é só pelo que fizeram com você, é o que estão fazendo com outros. Tem horas que na vida as coisas acontecem com a gente, para que pessoas gritem e lutem pelo que é certo. Eu vejo muita gente que se acovarda, se acomoda e começa a dizer, não, isso é um plano de Deus. Não, às vezes Deus está mexendo com a gente, como mexeu com Paulo, para que a mensagem fosse levada muito mais longe. E nessa questão de justiça e do que é certo, às vezes não é só a mensagem de Deus, é a vida que você tem, é um testemunho. Principalmente essa questão de dívida, de roubo. Se tem gente que está tentando lesar outras pessoas, denuncie, irmão. Corra atrás de justiça. Não deixe irmãos teus, amigos, serem explorados, serem abusados. Porque Deus, Ele quer justiça, mas a gente também tem que ter ousadia de buscar. Paulo apelou porque ele sabia quem ele era. Sabia o que podia acontecer. O povo de Deus, eu vejo que às vezes se fecha e não faz nada. Principalmente quando a gente olha o nosso país com tanta injustiça. Era para a gente sair às ruas, buscando realmente gritar por justiça, pelo que é certo, para que essa impunidade não fique assim. A gente tem que orar, mas também botar a cara na rua e mostrar o que é certo. Ser cristão é ser um povo que busca o que é certo, é um povo que luta por justiça, é um povo que não aceita a injustiça de braços cruzados. Pelo menos a gente ora, a gente fala. Se vai mudar ou não, isso aí é um agir de Deus, mas pelo menos a gente tem que se posicionar. Paulo se posicionou, eu não vou para Jerusalém. Você tem que começar a se posicionar quem você é, o que fizeram com você e o que você deseja para a sua vida. E eu tô falando aqui, não é só aquela questão de justiça assim, tô falando questões financeiras mesmo, de emprego, de trabalho, de impunidade. Deus é justo, mas nós temos que colocar realmente uma vida diante de Deus, sermos uma pessoa que vive de acordo com os planos do Senhor e lutar por justiça. E acima de tudo, irmão, se posicionar e não ficar calado em muitos momentos. Às vezes o silêncio significa que tu concede, que tu aceita. Pode até não mudar, mas pelo menos você vai se posicionar. Amém? Pense nisso. Pense nisso. Paulo podia ter sido preso, ele ia morrer, mas ele se posicionou. E às vezes você está sofrendo, está apanhando, porque você fica esperando. E tem hora que Deus está esperando você se posicionar, assumir realmente a tua posição, o que você crê. Aí sim, mudanças vão acontecer. Nem sempre são mudanças boas para você, mas de repente o teu testemunho vai ajudar a vida de muitas outras pessoas. Não pense só em você, pense nos outros. Pense no que Deus pode operar através da tua vida. Tenha fome e sede de justiça. Se posicione, não fique quieto muitas vezes. Creia no poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar.
Pai querido, nos ajuda, Senhor, a ter essa capacidade de superar, Pai, de enfrentar as diferenças sem nos alterarmos, Senhor. Dê paz ao meu irmão, à minha irmã que está me ouvindo agora, para que ele não perca o controle da sua vida. No momento de aflição, no momento de discussão, no momento que for contrariado. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda mesmo, Senhor, a defender a nossa fé em amor, com paz, com segurança, com a convicção única, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que nada e ninguém venha estar roubando a centralidade do amor de Cristo em nossa vida. Isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, quero voltar a lembrar aos irmãos que existe muita gente que quer mudar de vida. Muita gente que já está na igreja há tanto tempo, mas a sua vida está parada, sente muita angústia, sente que precisa mudar alguma coisa, mas não está conseguindo. Alguns hábitos, alguns costumes essa pessoa não consegue vencer. Por isso Deus tem tocado em nossos corações, em nossa igreja, em minha vida, para começar um atendimento diferente. A gente vai começar a atender, falar de cura interior. Muita gente precisa ser curado. Meu irmão, de repente você está assim porque você precisa ser tratado por Deus. Você precisa entender um pouco como Deus age e de que maneira Ele pode mudar a tua vida. Agora não fique sofrendo. Isso é um presente de Deus para ti. E esses nossos encontros, que são pessoais, é gratuito. A ideia é que Deus transforme, que Deus mude a tua vida. Se de repente tu conhece alguém que está assim também, ajude essa pessoa, encaminhe essa pessoa, mande o número dela para eu poder ligar, para poder agendar um horário para a gente estar orando junto. E eu vou mais longe, às vezes isso é dentro da tua casa, precisa alguém lá orar com você, alguém orar lá dentro do teu lar, porque às vezes tu não consegue entender que existe forças do mal tentando derrubar muitas e muitas famílias. Nem tudo é culpa tua só, que tu tem que fazer ou deixar de fazer. Existem forças do mal que precisam ser combatidas. E Deus quer te libertar. Porque a Bíblia fala: conhecerás a verdade, e a verdade os libertará. De repente você não conhece completamente o que Deus pode fazer. Agora não permaneça assim, meu irmão. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar a tua vida. Presta atenção no que eu estou falando. Sai do comodismo. Se mova. E toda segunda-feira à tarde estou ali pronto para te ouvir. E também depois das 9 horas na segunda-feira também eu estou pronto para te ouvir. E nós podemos orarmos juntos e realmente ser transformado por Deus. Tu precisa ser impactado pelo amor de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Deus quer transformar nossas vidas completamente. Mas para isso nós precisamos caminhar juntos. Amém? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.